Boa tarde a todos, eu sou o Laerte, estou aqui hoje para falar sobre o FICI-CMS. O que é o FICI-CMS? Um novo conceito em gestão de containers. O FICI-CMS ele foi desenvolvido para atender uma demanda de importadores, exportadores, trading companies, agente de carga, operadores logísticos, ou seja, qualquer player que faça movimentação de containers dentro do cenário do comércio exterior. E quando a gente fala de comércio exterior, movimentação de container, a gente sempre vem em mente duas questões extremamente importantes, que nem sempre são levadas em conta no planejamento, num budget de um processo, de uma operação em si, que é o demurrage e a detention. A gente sabe que eles existem, porém ninguém nunca está interessado em pagar custos como esse. E um dos principais objetivos do FICI-CMS é justamente auxiliar o importador, o exportador, o usuário da ferramenta a poder se antecipar, porque uma vez gerado o demurge ou detention, salvo alguma exceção, a regra é fazer o pagamento. Para a gente ter uma ideia, segundo um levantamento recente que a gente realizou, cerca de 90% de questões de direito marítimo que estão no judiciário são referentes a container, demurrage. E quase sua totalidade sempre dá razão ao armador, porque é um direito dele. Se a gente pegar a lei ao pé da letra, é a questão indenizatória, a sobreestadia do container, ele está sendo privado do seu container e por isso ele é sempre indenizado. E por conta dessa regra, desses dados estatísticos, o que o agente, o que o importador, o que o exportador pode fazer? Ele precisa justamente ter um controle operacional muito apurado, poder se antecipar, porque a gente sabe que muitas vezes uma cobrança de demurrage ela pode demorar um certo tempo. A gente já viu o caso de isotanque em demurrage da cobrança vir 6 meses depois. E dependendo da operação que aconteceu, em 6 meses, aquele importador nem é mais seu cliente, talvez tenha sido um caso spot. E se você não fez esse controle, não soube que o demurrage foi gerado e, por sua vez, não fez essa cobrança desse consignee, é você que vai arcar com esses custos sozinho. E de que maneira o FICI-CMS ele pode auxiliar os usuários nesse quesito? Justamente nessas questões de poder fazer o controle do follow-up, o acompanhamento das viagens em tempo real. Hoje a gente tem um tracking com mais de 15 armadores e a tendência é aumentar para que desde a coleta desse container vazio, o transtime, a chegada no porto de destino, todos esses eventos sejam atualizados em tempo real, porque a gente vai fazendo o controle do quê? Do ciclo de vida do container. E todas essas informações, elas são disponibilizadas, organizadas em dashboards, relatórios interativos, altamente responsivos, que dão essa sensação de urgência em alguns casos e de controle em sua totalidade. E quando a gente fala de ciclo de vida de container, a gente fez todo um mapeamento, ou seja, a ferramenta está considerando fazer o controle da coleta, saber onde o container está, se já chegou no terminal, se teve algum problema, porque um dos motivos que acaba gerando demurrage, aqui a gente conseguiu listar alguns, são problemas documentais, às vezes greve, a própria burocracia, questões alfandegárias. Muitas vezes na alfândega cai um canal amarelo na parametrização, um canal vermelho, e se você já está com o seu free time no limite, já acende aquele sinal de alerta que esse container pode gerar demurrage. E você ser avisado em tempo real, poder ficar em destaque quais são essas operações que, entre aspas, estão em risco, é bem o que a ferramenta se propõe a fazer, para que o usuário seja informado sempre em tempo real, tenha esse acompanhamento e possa tomar a melhor decisão com base nas informações que a gente disponibiliza. O FICI-CMS, hoje ele é integrado 100% com o Magaia, porém ele pode ser operado separadamente, e quando a gente fala de integração com o Magaia, a gente considera os embarques de exportação e de importação com o seu preenchimento normal, ou seja, ETD, ETA, os dados do container, bem como sua data de criação e o seu status. Essas informações são integradas automaticamente no FICIS, ou seja, o usuário não precisa apertar nenhum botão para que a informação venha para cá, para que um cadastro venha para cá. Esse aqui é o FICIS, integrado aqui 100% ao Magaia. A gente tem a integração dos clientes, dos carriers, os tipos de container,
Ou seja, todos aqueles dados que são inerentes a esse processo, eles são trazidos e atualizados automaticamente aqui para o Magaia, para que o usuário não se preocupe com esse tipo de gestão. E ao iniciar a ferramenta, a gente visualiza alguns dashboards responsivos e interativos que trazem diferentes análises aqui do processo. Porque, além do próprio usuário operacional, que é a pessoa que faz o controle dos valores, aquele contador do demurge ou do detention, que faz a devolução do vazio, que dá o follow-up, a gente também tem a visualização gerencial da ferramenta. Porque eu, como gestor, eu abrir o FICI CMS, eu já sei que eu tenho 118 containers sendo trabalhados nesse momento, 18 deles estão em demurge, 191 mil é o demurge que eu tenho a pagar e 132 mil é o que eu tenho a receber. E esses valores, eles não estão isolados. Aqui a gente tem o demurge statement, também temos o detention statement, para saber qual é o top 5 aqui dos armadores, ou seja, tudo que eu tenho a pagar e também tudo que eu tenho a receber dos meus clientes. E, inclusive, aqui a gente tem alguns gráficos mostrando aqui o gráfico de barras, quem está devendo mais ou devendo menos. E esses valores aqui, com um clique, a gente é direcionado aos números que compõem esse valor. Aqui nessa outra tela, vai mostrar todos os containers relativos àquele valor inicial, para que não fique uma informação isolada, ou seja, isso aqui tem a rastreabilidade total e o usuário sabe exatamente de onde vem qualquer um desses valores. Temos também, a nível de controle, um gráfico de barras mostrando a quantidade de containers por armador. Conforme as operações vão acontecendo, novos embarques de importação ou exportação vão sendo criados no Magaia, e esse número vem sendo aumentado. Vocês podem observar aqui na direita que a gente já começou, a gente já tem uma ideia do ciclo de vida dos containers com base nas operações aqui do meu processo. Que dados eu tenho aqui de imediato, a nível gerencial? Eu sei que eu tenho 26 containers em trânsito, eu tenho 2 containers em free time, ou seja, são pontos de atenção, preciso saber quais são esses containers e quando vence esse free time, qual que é o status atual desse container para eu saber se eu preciso tomar alguma ação ou não, e aqueles 18 que eu tenho em demurge. Em relação ao que eu tenho a pagar e a receber, a gente tem aqui a Statement Timeline, que mostra mês a mês, tudo que eu paguei ou recebi, o que foi maior, o que foi menor, se a minha empresa está tendo prejuízo com base nessas operações de demurge de detention, o próprio usuário define quanto tempo ele quer visualizar. E lembrando que, para fins estatísticos, o sistema considera sempre os últimos 12 meses para poder compor os dados aqui desse relatório do timeline, para saber o que está sendo gerenciado, e de imediato eu tenho total controle de tudo o que está acontecendo. Porém, como é que a gente chega nesses números, nesses valores aqui? Como é que foi valorado esses containers para China Ship, para Rapaglog, ou então para esses clientes que eu tenho lançados aqui? É tudo através da gestão dos contratos. Aqui no FICI CMS, eu posso cadastrar contrato para os meus clientes, contratos para os carriers, eu posso ter contratos padrão, ou seja, aquele tipo de cliente que é spot ou que vai pagar o preço cheio. E dentro desse contrato, eu vou utilizar como exemplo um contrato de cliente aqui, a gente segue bem aquela regra que os armadores têm lá no site dele, no que diz respeito à faixa de cobrança. O que isso significa? Eu tenho aqui free time 10 dias, passado o free time do 11º ao 20º, um valor, a partir do 21º outro valor, e assim sucessivamente por tipo de container. Eu posso adicionar quantos containers forem necessários, e de modo que os embarques vão acontecendo, os containers vão chegando, suas datas de chegada vão sendo consideradas para fins de cálculo e controle de free time, e a operação vai fluindo aqui normalmente. E isso também nos permite uma gestão de contrato, porque da mesma maneira que eu cadastro o contrato para o cliente, eu cadastro o contrato para os carriers. E eu posso ter aqui um histórico dos meus contratos, que tipo são eles? Meus contratos atuais, que é o current, contratos futuros, contratos expirados, contratos que foram cancelados. Obviamente, cada container ele respeita a vigência daquele contrato que estava ativo no momento da sua inclusão, porém, com base nesse histórico de contratos, o que o sistema me permite? Para fim de negociações futuras, eu saber qual foi a incidência de demurge com aquele armador, qual que é o free time maior, ou seja, que vantagens eu posso ter utilizando um armador ou outro na minha compra de frete. Teve algum armador que eu precisei pagar um montante antecipado para que ele pudesse me liberar espaço de navio,
Ou seja, com base somente na gestão dos contratos, a gente consegue ter todo esse controle e nos apoiar para uma tomada de decisão para um próximo contrato ou para o planejamento aí do fechamento seguinte. E com base aqui nos contratos, nas informações presentes no dashboard, a gente tem uma parte aqui no FICE ICMS de gestão de containers, que diz respeito basicamente à parte operacional do processo. Aqui a gente tem nos cards algumas informações, que são os containers que estão em trânsito, aqueles containers que estão em free time, se eu tenho alguma coisa em detention, se eu tenho em demurge. E essas visualizações são interativas, eu posso aplicar diversos filtros, eu posso fazer a busca por tipo de container, aqui, sem nenhuma dificuldade, eu fazer a busca pelo próprio número do BL. Vocês podem observar que esses containers aqui, eles possuem diferentes status. Isso aqui condiz justamente com aquela questão abordada inicialmente, que é o ciclo de vida do container. Que status a gente tem aqui na ferramenta? Ó? Os novos containers que estão prontos para carregamento, que está em trânsito, que chegou, o gate out, que é o vazio de exportação, o gating empty, que é o vazio de importação que foi devolvido, o gate in, que é a entrada do cheio no terminal, e todas essas atualizações, esses follow-ups, são enviados diretamente do armador. Que, respeitando o conceito de ciclo de vida dos containers, a gente tem todos os eventos relativos a essa unidade. Essas aqui são informações reais, tá? Ou seja, o container, no primeiro porto de carregamento, teve algum transbordo, está em trânsito. Ou seja, de fato, esse container aqui, o último status que a gente tem dele através da Rapag é que ele está em trânsito, e ele está em trânsito mesmo. E o próprio usuário ele pode colocar informações adicionais aqui, porque a gente não fica limitado às informações que o armador nos traz. De acordo com o andamento, os controles que o usuário faz no dia a dia, ele pode incluir eventos adicionais para justamente poder ter informação completa e poder passar o feedback da melhor forma para o cliente dele. E uma das maneiras de poder fazer a comunicação com o cliente é justamente através de alguns reports, porque essa é a tela operacional. Porém, se eu tenho um cliente que está com containers de demurge, eu faço aqui um relatório de demurge by client, seleciono quem é o cliente, mando para ele, aqui ele está destacando quem é o armador, número do BL, quanto tempo ele tinha de free time, quantos dias de demurge, se teve algum pagamento antecipado, o valor total. Aqui basta eu imprimir, gerar um PDF, eu já consigo mandar para ele. Eu também posso enviar relatórios aqui para a direção, saber tudo exatamente o que eu estou devendo para os armadores e qual cliente está vinculado àquele processo junto ao armador. Ou seja, eu tenho tudo a pagar, tudo a receber. A quantidade de containers que eu tenho não devolvidos por dias, ou seja, não devolvidos de 1 a 15 dias, não devolvidos de 16 a 30 dias. Aí, como o próprio cliente pode definir essa faixa de datas, ele que vai determinar quais são os pontos críticos. Pontos críticos, para mim, são containers que não foram devolvidos há mais de 10 dias. Ah, não, isso não é problema. Eu devo ter alguma atenção a partir do 15º dia. Que seja. O relatório aqui é dinâmico e o cliente pode fazer esse senso de prioridade como ele está acostumado a trabalhar. E voltando aqui, nessa questão do painel de controle na container list, ele está sempre sendo regido pelos contratos, porém, a gente sabe do seguinte, por mais que a gente tenha contrato aqui de médio a longo prazo, a gente sabe que existem alguns casos onde os valores, o próprio free time relativo a demurge, ele é definido para aquele container exclusivo, para aquele processo exclusivo, ou seja, não convém eu registrar um contrato só para um processo. E em relação a isso, o que o FICE ICMS faz? Ele te permite aqui, diretamente no container, que é o caso desse CLH da China Shipping, eu colocar aqui uma rate condition de demurge somente para esse caso. Pode ser até que esse cliente aqui, a sair da Amazônia, ele tenha um contrato comigo, porém, para esse processo, ele tem valores diferentes. Não me convém cadastrar um contrato, eu venho diretamente aqui nesse container, digo, o free time é tal, do 6º até o 10º dia é um valor, e assim sucessivamente, as mesmas questões para os custos. E quando a gente fala de custo e receita, a gente consegue trabalhar de seguintes maneiras. A gente consegue colocar free times diferentes entre, no caso aqui, a visibilidade de um agente perante o armador e o agente perante o cliente, ou pode colocar free times iguais,
porque muitas vezes, justamente para que o agente de carga tenha mais segurança nesse processo, ele trabalha aqui com uma faixa de valores um pouco diferente, bem como o free time, que é normalmente utilizado aí por esses players do mercado. E a partir aqui da tela de controle list, a gente vai fazer esse controle aqui do acompanhamento, todo o ciclo de vida dos containers, item a item, e conforme o tempo vai passando, se o container for entrar em demurrage, a gente vem aqui diretamente na demurrage list, que aqui é aquele reloginho, vai fazendo aqui o contador até que esse vazio seja devolvido. E aqui ele vai ser regido pela rate condition exclusiva daquele container, então pelo que está previsto em contrato, e vai sendo atualizado aqui diariamente, e é justamente esse valor que vai compor o nosso dashboard inicial aqui na frente. Ou seja, eu tenho alta gestão fazendo a visualização através do dashboard, eu tenho o operacional trazendo informações em tempo real aqui através do container list, do demurrage list. E aqui dentro desse processo, o que a gente pode fazer? Como a gente tem diversos valores aqui, eu vou utilizar o seguinte cenário de exemplo. Eu tenho esse CLHU aqui, onde eu tenho uma dívida de 95 mil perante o armador e 100 mil a receber do meu cliente. A gente subentende que um processo com valores tão expressivos certamente tem algum problema, ou seja, esse vazio está retido em algum lugar, ou sofreu algum tipo de avaria que impossibilitou a sua devolução. E como uma das únicas certezas é que eu vou precisar pagar esse valor para o armador, o que eu posso fazer para diminuir minha dívida? Eu posso antecipar alguns pagamentos, ou seja, lembrando que esse pagamento só será acessado, esse processo só será acessado quando o vazio for devolvido, mas eu posso ir antecipando os pagamentos e o que é mais importante, antecipar recebimentos também. Nada adianta eu pagar e não conseguir receber esses valores aqui do meu cliente. E por ser uma dívida de grande monta, a gente pode fazer esse parcelamento e está tudo vinculado a esse mesmo processo, que será finalizado quando esse vazio for devolvido. E quando a gente fala também de devolução de vazio, vou pegar esse aqui de exemplo. Isso aqui é um processo bem completo, está valorado aqui com diversas faixas de dias e valores, dando um total de 1.375 a pagar e 1.900 a receber. Quando a gente faz uma devolução, com um clique de apenas um botão, ele sugere inicialmente a data de hoje, 15 de abril, porém eu posso estar fazendo a devolução dos containers dessa semana, eu posso dizer que esse container foi devolvido dia 13, e por questões óbvias ele vai recalcular considerando a data de devolução do dia 13. E um ponto que é bastante importante aqui, justamente por eu ter citado isso lá no início, como o armador muitas vezes demora para fazer a cobrança, pelo fato de você ter esse controle, você consegue se antecipar, fazer esse recebimento e por ter certeza que você vai receber essa cobrança futura, já programar o teu fluxo de caixa para quando essa conta bater lá na empresa, você já saber exatamente do que se trata, não ter mais dúvida, não acontecer aquela caça às bruxas, às vezes de um cliente que já nem trabalha com vocês mais, mas o processo está aqui bem organizado, está segregado, você já vai saber o que fazer. E uma das últimas partes aqui do FICI ICMS é justamente a devolução do container, que eu estava comentando. Uma vez devolvido o container, ele sai da demurrage list e passa a constar aqui no account. Aqui ele resume tudo que a gente tem a pagar e tudo que a gente tem a receber, inclusive pagamentos e recebimentos parciais. A gente tem aqui o amount due, pode pegar até um processo de exemplos, que eu tenho um amount due de $1.000, porque eu já fiz 2 adiantamentos, um de 100 e um de $50. Eu posso pegar esse HLX 147 e ir fazendo adiantamentos, antecipação de pagamento e recebimento até que ele seja devolvido, até que essa dívida seja totalmente liquidada. E aqui é um ponto bastante importante. Pela ferramenta ela está integrada com uma Gaia, a partir do momento que você gera a transação financeira, o que o FICI ICMS faz? Ele traz aqui para uma Gaia uma conta a pagar e uma conta a receber, com todo o histórico do processo. Tem esse caso aqui de exemplo, essa aqui é uma fatura que eu vou enviar para o meu cliente. Do que ela é composta? Ela me mostra aqui que eu tenho 3 períodos de demurge, quando iniciou e terminou cada um deles, a quantidade de dias referente a esse período, 20 a 24, 5 dias, sobre o preço de $10, $50 e assim sucessivamente, e a gente tem aqui o totalizador, e no rodapé a gente tem a data da devolução, o free time, quando iniciou, quando terminou, e qual é o container. Ou seja,
todas as informações que o seu cliente precisa quando recebe essa fatura do demurge para que ele não faça nenhum questionamento. Apesar de que, através dos reportes que a gente tem aqui no FICI CMS, ele já deve estar altamente informado sobre tudo o que está acontecendo. Porém, ainda assim, a fatura traz todo esse histórico para facilitar a pessoa que recebe saber exatamente aquilo que ela está pagando. E a mesma regra se aplica à conta a pagar. Aqui eu tenho um controle, eu vou apagar para Rapag, quais são os períodos, quantidade de dias, faixa de valores, qual é o contando, quanto foi devolvido. E nos casos de antecipação, eu tenho aqui, ó, antecipação de demurge, antecipei $100. E quando eu finalizo um processo como esse que aconteceu antecipação, ele me dá aqui o total de demurge do começo ao fim e diz que eu já adiantei $170 e me dá o valor final. A mesma coisa em relação à fatura do cliente. No caso de um cliente receber uma fatura final de demurge que ele já vem antecipando ao longo do tempo, vai me mostrar aqui qual foi o valor antecipado, o total geral do demurge e o valor final a receber, bem como aquelas datas bem usuais, devolução, free time e quem é o container. E por essa informação ela está vinculada aos embarques do Magaia, elas podem fazer parte do Profit and Loss desse processo, para você saber qual foi a rentabilidade exata de cada um desses processos dentro do Magaia. E alguns pontos importantes que também destacam a evolução e acompanhamento do mercado é justamente essa questão da integração com os armadores para poder trazer os eventos em tempo real, a questão do ajuste do valor de demurge free time por container, a gente nota que é uma prática bem comum e o sistema está atualizado a isso. Essa ferramenta ela estará disponível para o mercado dentro dos próximos 30 dias. Dentro desse primeiro momento, alguns clientes piloto vão poder operar a ferramenta para que a gente recolha, inclusive, alguns feedbacks, que a gente possa vislumbrar algumas oportunidades de melhoria da ferramenta, para que ela seja o mais robusta o quanto ela já é. E por hora, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Está aqui o meu muito obrigado e até a próxima apresentação.